Olha, eu quero trazer mais informações com a nossa reportagem agora. A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira a quebra dos sigilos e a convocação do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para um depoimento. Vamos então com o Matheus Dias, que vai trazer os detalhes para a gente agora. E tem data para que esse depoimento aconteça, Matheus? Bem-vindo. Por enquanto não, viu, Evandro? Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Foi hoje, então, que a CPMI do INSS convocou, então, a presença de Daniel Vorcaro para depois, prestar um depoimento à CPMI por conta de empréstimos aí consignados a aposentados e pensionistas. Ele também teve a quebra do sigilo bancário também, feito, a quebra do sigilo telefônico, para que essas movimentações sejam estudadas, porque chama até atenção, né, Evandro? A gente pensa, o que uma coisa tem a ver com outra, né? A CPMI, que investiga ali as fraudes de descontos indevidos a aposentados e pensionistas do INSS, com o dono do Banco Master, investigado por fraudes envolvendo o Banco de Brasília, movimentações financeiras ali suspeitas, venda de títulos que não tinham tanta fidelidade. E, na verdade, é porque outras movimentações financeiras, fora aqueles 12 bilhões que foram descobertos pelo Banco Central, outras movimentações financeiras, essas sim, atingem os aposentados e pensionistas, movimentações essas que o Banco Master fazia com frequência, que é o caso dos empréstimos consignados, crédito consignado, aqueles empréstimos que são descontados depois ao longo do tempo, de forma ali automática, mês a mês, e no caso dos aposentados é descontado da aposentadoria, né, Evandro? Então, o banco fornece ali um empréstimo que depois, mês a mês, é descontado da aposentadoria desses idosos, desses aposentados, desses pensionistas, e no caso da investigação agora aponta que o Banco Master tem várias reclamações de que talvez, além desses 12 bilhões, além daqueles CDBs, daquelas cartas de crédito que não tinham tanta confiabilidade assim, que eram promessas muito acima da realidade, agora também parece que podem ter, sim, lesado alguns aposentados e pensionistas, tanto que a senadora Damares Alves, do Republicanos, ela disse, inclusive, que o Banco Master é uma das empresas com maior número de reclamações na plataforma consumidor.gov.br. E também o deputado Alfredo Gaspar, que além de deputado é relator da CPMI do INSS, ele disse, abre aspas, que revela necessária a convocação do senhor Daniel Vorcaro para prestar esclarecimentos por conta da oferta de produtos financeiros a aposentados e pensionistas e justificar o elevado número de reclamações. Então parece que esse assunto ainda vai longe, né, Evandro? Ontem, o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal, que também está participando de toda a investigação envolvendo o Vorcaro, as fraudes do Master, ele já puxou toda a responsabilidade para o STF, tirou ali do Tribunal Regional Federal da primeira região a responsabilidade pela investigação, disse que agora tudo deve se passar pelo Supremo. Daniel Vorcaro e outros 4 dirigentes do Banco Master estão sob custódia ali, usando tornozeleira eletrônica, e agora também uma outra via, a CPMI do INSS, para investigar outros tipos de fraude, mas envolvendo o mesmo agente, né, Evandro? Ô Matheus, além de Daniel Vorcaro, o governador de Minas, Romeu Zema, também foi convocado? Foi convocado sim, Evandro. Governador, então, Romeu Zema, ele que, junto da família dele, tem participação ali em algumas empresas que também teriam oferecido empréstimos consignados a aposentados e pensionistas, esses empréstimos que teriam gerado certa dúvida ali. Por isso, foi convocado a prestar depoimento e, já que convocado, ele é obrigado a comparecer, assim como o Vorcaro também ainda não tem data para que essa oitiva aconteça, mas a ação causou ali um mal-estar entre os parlamentares, principalmente entre os apoiadores de Romeu Zema, pelo fato da convocação. Um chefe de Estado ali convocado, obrigado a comparecer na CPMI, sendo que desde o começo ele tinha se mostrado, de uma certa forma, possível ali, ele tinha possibilitado a participação dele para ajudar nas investigações, e os parlamentares, então, aliados de Zema, diziam que apenas um convite já seria o suficiente, não a convocação. E assim como Vorcaro, tentaram ainda pedir a quebra do sigilo bancário e telefônico de Zema, mas esse pedido foi recusado, viu, Evandro?
Muito obrigado pelas informações, Matheus Dias. Bom trabalho para você aqui em São Paulo nesta quinta-feira. O Bruno Musa, a gente percebe de maneira preocupante que quanto mais se mexe, mais situações bastante preocupantes vão aparecendo. Seja em relação ao Daniel Alvorcaro, porque além de toda o que a investigação já mostrou em relação ao Banco Master, tem também a possibilidade de envolvimento nesse caso do INSS, seja de autoridade pública como o governador de Minas Gerais por conta de atuação em empresas que ele tem na família. Nossa, impressionante, né? E como o mercado é o meu dia a dia, eu me debrucei ali em cima do balanço do Banco Master. E aquilo tudo que a gente já falou que é um escárnio. Imagina um banco que era de um porte pequeno, que hoje representa 40% do fundo garantidor de crédito. Como é que pode essa desproporção? Simplesmente não tem o menor sentido. Se você me falasse que o Itaú, o Bradesco representa isso, ok, mas é o Banco Master. Que ele era o antigo Banco Máxima que já teve fraude no seu balanço. Ele gastou, está no balanço dele, 950 milhões de reais em assessoria jurídica, quase R$1 bilhão em assessoria jurídica. O que Daniel Alvorcaro comprou de imóveis, entre 2 na Flórida, um em Miami e Orlando, e uma na casa na Bahia, que ele gastou 300 milhões de reais, é mais do que o lucro em um determinado período do banco. Como é que você consegue fazer esse tipo de coisa? Fora tudo que... ao longo do processo, quem foi remunerado por toda essa cadeia produtiva de captação de dinheiro, Rio Previdência, que colocou 2, 3 bilhões, segundo algumas fontes, a Previdência do Amapá, enfim, tantos outros aposentados e velhinhos que sempre pagam o pato e pagam essa conta, né? O ponto aqui principal, que eu estava lendo a respeito disso, que eu achei interessante, essa frase no Brasil... E a gente está vendo todo esse imbróglio agora, o STF puxou para ele, o Toffoli colocou como sigiloso o processo, coisa que não é nada comum. A desembargadora que soltou Alvorcaro já foi atendida pelo advogado que atende Alvorcaro e ela mudou de ideia, ela tinha pedido para ele ficar preso, depois, uma semana depois, mudou de ideia. Tem coisas muito estranhas aí de sopinha de Brasil, como eu falei. E o que eu estava lendo muito interessante é o seguinte: no Brasil, quando você descobre alguma coisa que atinge um dos lados, direita, esquerda, centro, um espectro só, ele vira uma crise. Quando ele atinge todo mundo, a página se vira e o Brasil está pronta para a próxima.